sobretudo enfrentando vulnerabilidades crônicas, né? Em especial essa da meteorologia, que eu acho que já está endereçada, e essa do GNSS, que, como a gente conversava no almoço, urge, pelo menos nós, estudarmos o problema, observarmos as rotas, observarmos os caminhos que é possível trilhar, né? Isso é uma questão, inclusive, que a gente já vem conversando há bastante tempo, inclusive com o presidente Chamon, com o Clésio e com o diretor Clésio e com outras figuras do Estado brasileiro. Então, eu diria isso, até porque isso é uma verdade, né? O aumento da capacidade satelital adensará, aumentará a nossa capacidade de desenvolvimento da economia do espaço, que também foi situada aqui, inicialmente, pelos palestrantes. É isso. Excelente. Obrigado pela resposta bem objetiva e bem pontual, né? E eu agradeço a todos, porque realmente cada um respondeu com viés da sua atuação, que é isso que, inclusive, as pessoas estão esperando, o que se pensa em cada setor, né? Então, foi bem interessante. Como o tempo é um desafio para a gente, o que eu vou fazer? As próximas perguntas, a segunda pergunta, ela tinha referência à legislação, né? Se o arcabouço legal atual ele é adequado, o que precisaria ser feito. Na sequência, a gente estaria falando da política, né? Quais seriam os objetivos políticos espaciais, né? Tem a ver com isso. Então, direito e política espacial, eles andam juntos, né? Então, nesse ponto. E a quarta pergunta, ela tinha a ver com como se fomentar isso, né? Pesquisa, né? Então, é um encadeamento entre a legislação atual, ela atende, aí vem a parte da política, né? Tá adequadamente, nível de governo, etc., políticas públicas, e a quarta, como se fomentar. Então, vou adensar essas três perguntas numa pergunta única, né? Para poder dar um pouco mais de liberdade para falar. E as duas últimas perguntas também vão ser juntadas numa só, né? Então, essas três, eu só vou dar uma lida para recapitular, para o pessoal entender e orientar um pouquinho a formação da resposta, né? Vou colocar aqui, 2, né? A legislação vigente colabora de alguma forma para aumentar a sinergia entre as atividades espaciais no Estado de São Paulo, entrosadas com as iniciativas de outros entes da federação nos níveis estadual, municipal ou mesmo federal, públicas ou privadas, com o Estado de São Paulo poderia criar um ambiente, como o Estado de São Paulo poderia criar um ambiente regulatório mais avançado, né, abaixo da lei, né, mais avançado para facilitar a participação da indústria em um mercado de negócios e serviços espaciais, nacional ou internacional. Aí, na sequência, aí, a parte da política, né? Sob sua perspectiva, quais seriam os principais objetivos a serem contemplados em uma política espacial para o Estado de São Paulo? Como o Estado de São Paulo poderia suportar os objetivos da política espacial brasileira como toda, nacional? Qual é a opinião sobre o assunto, considerando uma perspectiva mais ampla, né? São perguntas bem amplas para poder dar liberdade para cada um colocar. E a última desse conjunto, né, seria como o Estado de São Paulo poderia fomentar ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento espacial? Como o Estado de São Paulo poderia promover um setor espacial industrial mais competitivo? Então, nessa sequência, legislação, política, né, e fomento, né, tudo visando aumentar a capacidade. Eu pediria que isso pudesse resumir os pontos principais em 5 minutos, não é difícil, mas para a gente poder trabalhar e dar tempo para o último bloco, né? Professor Chamon? Obrigado. Então, muito rapidamente, eu vou deixar boa parte da legislação para os colegas. Eu vou dizer que a gente poderia explorar mais a legislação existente, tem algumas coisas. Nós discutimos, tem buracos na legislação que podiam ser cobertos, mas acho que deveria explorar mais a legislação existente. Então, dar mais garantias, mais facilidades de uso, por exemplo, de mecanismos de encomenda tecnológica. Estou colocando o Estado aqui como utilizador importante, né? Aí eu vou pedir ajuda para o Jefferson. Né? Jefferson, eu vi 2 números sobre parques tecnológicos ativos no Brasil. Um eu acho que eu vi com vocês, 130, outro eu vi recentemente na internet, acho que são 60. Então, você me corrige depois o número de parques tecnológicos, mas em torno de algumas dezenas, várias dezenas de parques tecnológicos ativos no Brasil. E eu tenho a impressão, bom, tem vários aqui no estado de São Paulo, obviamente, né? E eu tenho a impressão de que eles se conversam muito pouco. Né? E eu acho que talvez
do ponto de vista do Estado, o governo poderia ajudar, o governo nacional poderia ajudar, federal poderia ajudar isso também, mas acho que no próprio Estado de São Paulo poderia haver, se não auxílios diretos, mas pelo menos trocas de experiências entre os vários parques tecnológicos para você não dar repetição nas coisas. Outra coisa na qual o Estado pode ajudar muito, né? Aí eu vou trocar a pergunta, a questão dos objetivos. Na minha opinião, os objetivos da política espacial são os objetivos sempre os mesmos, qualquer que seja o nível que a gente for, federal, municipal, etc. Eu entendo, aí eu defendo, né, que os objetivos de uma política espacial são um básico, que se desdobra em 2 pedaços, mas o desafio qual é o objetivo da política espacial? É contribuir para o enfrentamento dos desafios nacionais e para o benefício da sociedade. Esse é o objetivo macro, grande, que vale não só para a área espacial, que vale para muitas coisas, né? Isso se desdobra num nível estadual de várias maneiras. Então, minha proposta é usar, não tem nada de muito novo nisso daqui, a ideia de orientar a política espacial para missões no sentido da Mariana Mazzucato, da professora Mazzucato. Então, a ideia é estabelecer um problema, seja mudança climática, segurança alimentar, erradicação da pobreza. Vocês podem pegar todos os ODS, né, que servem, e orientar os esforços, inclusive o espacial, nessa direção. Então, isso é como o grande objetivo de política. Então, a ideia é não apenas o Estado, volto a falar de Mazzucato, me perdoem, vocês já conhecem isso, mas o Estado não apenas corrige falhas de mercado, mas o Estado cria mercados. Não para ele, quer dizer, não é ele que vai fazer isso daí, é mercado para a indústria. Então, o Estado cria isso de 2 maneiras e as 2 são complementares, não é uma ou outra. Você não pode fazer uma, você tem que fazer as 2. Você tem que fazer o vertical e o horizontal. O horizontal é típico do Estado. É formação de pessoal, é criação de infraestruturas, é legislação, é incentivos fiscais. São coisas típicas de Estado. E essas são coisas horizontais, que são transversais a todas elas. E o Estado faz o vertical também. E uma dessas verticais, a diferença é que as verticais não são por indústria, me perdoe colocar assim. Não seria para a indústria espacial, seria uma vertical para um problema determinado que usa várias indústrias, em particular a espacial. Então, do ponto de vista de política, eu entendo que o Estado trabalha nessas 2 coisas. E, curiosamente, a área espacial também ajuda, também é importante na área educacional. Ela tem um desdobramento para a área educacional. Obviamente, ela não é construída para isso, mas ela é importante para isso. Se nós estamos falando de Estado, o Estado tem que usar isso. STEM é muito próximo da área espacial. Então, você tem que usar a área espacial de 2 maneiras. A primeira é explora o imaginário das pessoas na área espacial. O imaginário das pessoas na área espacial está no lugar errado, do ponto de vista do mercado, mas está no lugar certo do ponto de vista das pessoas. O imaginário de qualquer pessoa na área espacial é astronauta, foguete e andar na Lua. Se você fala de espaço, uma pessoa ela imagina um astronauta andando no espaço, na Lua, um foguete, uma coisa assim. Então, explorar isso daí, tanto do ponto de vista de popularização, como do ponto de vista de empurrar as pessoas para a área espacial, para fazer as coisas onde a área espacial existe no dia a dia. A tecnologia espacial é uma tecnologia invisível, como muitas outras. E você não a vê, e esse é um grande mérito da tecnologia, você não a vê, mas ela está lá. Então, todo mundo usa o celular o tempo todo, usa GPS o tempo todo, e não vê que está fazendo isso. Certo? Você compra no iFood alguma coisa, não sei se pode fazer propaganda do iFood aqui, mas não importa. Você compra no iFood alguma coisa... É de ex-aluno da Unicamp, o iFood. É de ex-aluno da Unicamp que fundou o iFood. Então, eu estou fazendo propaganda da Unicamp aqui, então considere dessa forma. Ou você usa um aplicativo de transporte, só para não fazer propaganda óbvia. Né? Você não sabe que você está usando GPS? Tem que saber que está usando GPS. Você quer saber? Carteira, qualquer coisa. Você quer saber se dá para fazer o churrasco no final de semana? Você está usando satélite via meteorologia. Ninguém sabe dessas coisas. Mas essas coisas têm que ser ditas. Né? Algumas coisas são mais óbvias. Quando se fala em desmatamento, monitoramento de desmatamento, você sabe que é feito com satélite. Mas é talvez o único grande exemplo em que é muito óbvio o satélite para a população. Então, acho que a questão de
popularização e divulgação é importante e dá para usar isso em educação também. Finalmente, e aí para eu terminar, eu diria o seguinte, do ponto de vista de fomentar pesquisa, desenvolvimento, é o seguinte, é muito importante ter academia dentro do setor espacial, que é algo que não acontece, ou acontece marginalmente. Vocês podem me dar vários exemplos, e obviamente o Anderson está aqui, foi ex-reitor do ITA, professor do ITA ainda, vai me dar vários exemplos disso, mas é a exceção que confirma a regra, me perdoe. A academia está majoritariamente fora do programa espacial e não deveria. Se você olhar os outros países do mundo, não funciona assim. Tá? Então, é preciso primeiro planejar no longo prazo, porque não adianta você chegar na academia, bater na porta, eu preciso para 2 anos de um produto tal, não é isso que ela faz. Assim ela não foi construída para isso. A indústria foi construída para isso. A academia não. Então, você tem que planejar no longo prazo para permitir que os TRLs mais baixos sejam desenvolvidos na indústria para que use lá na frente. Perdão, na academia, você tem razão, para que se use lá na frente. Então, é meio óbvio. Né? Quando os americanos dizem eu quero ir para Marte, eles não querem ir para Marte amanhã. Daqui a uma década. Né? Eles querem ir para Marte depois de muito tempo. Eles estão dizendo isso há mais de uma década. Tá certo? E aí você começa onde? Você começa com as várias pesquisas, se descobre quais são os gaps científicos e tecnológicos que você tem e trabalha neles. Então, ter a indústria, ter a academia junto é importante. Mas é difícil. Proposta para começar seria... É mais fácil ter a academia no downstream do que no upstream, no curto prazo. No curto prazo. Isso é sempre verdade. O downstream está mais no curto prazo do que o upstream. Você faz as aplicações, basta ver... O único exemplo que eu conheço é onde eu trabalhei a vida toda, que é o INPE. O INPE não começou fazendo satélites. Não. O INPE é o terceiro país do mundo a receber Landsat em 73, 72, 73. 50 anos atrás. O primeiro satélite brasileiro, tirando o Dove, que é aquele de radioamador, né? Que é o SCD que está vivo até hoje, ele é de 92, 93, alguma coisa assim. 93, eu acho. De 93. Então, mas já sabia muito do downstream antes. Já sabia muito das aplicações antes. Então, se você conseguir associar ICTs, IES, né? Academia, setor acadêmico, com o setor industrial, na parte de downstream, você alavanca os dois. Exemplo bobo. Existem tecnologias novas, a própria tecnologia de umidade do solo que eu mencionei até agora é relativamente nova para a umidade do solo, nova o suficiente, pelo menos no Brasil, para que você precise da academia para o desenvolvimento dos algoritmos. Mas não espere da academia o desenvolvimento do aplicativo e da parte de produção. Isso tem que ser feito na indústria. Então, trabalhem os dois juntos, por favor. Isso tem resultado em curto prazo. Você não vai esperar 10 anos, vai esperar 2. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, e isso tem tudo no estado de São Paulo para fazer. Por quê? Porque você tem, o Jefferson disse isso já, você tem tanto a parte acadêmica muito desenvolvida, metade da produção acadêmica do Brasil é feito lá, quanto a parte industrial, inclusive de serviços, muito desenvolvida. Então, está fácil juntar os dois. Volto à questão. Por que São Paulo? Porque São Paulo pode. Finalmente, para o upstream... tem 2 comentários, desculpa, mas serão rápidos. Para o upstream, se a gente quer ir para satélites e foguetes e bases, etc., e eu acho que tem que ir, tá? Basta olhar o tamanho do país. Tá certo? Luxemburgo faz isso, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do país. Tá? Olha onde está o nosso PIB. Eu vivo dizendo em todos os lugares, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer aqui, nós somos o 10º PIB do mundo. Não, somos agora o 8º, o 9º. Nós estamos ali. Né? Nós não somos o 15º, não vai cair para 15º. Nós somos o 10º PIB do Brasil, do mundo. Nós somos o 44º em investimentos na área espacial. É verdade. 49º em inovação. 49º em inovação. E já fomos melhores. O pior é que para a parte de investimento já fomos melhores. Nós estamos piorando os investimentos. Então, uma das coisas que é preciso fazer, então, desculpa, eu desviei meu assunto, mas primeiro, se nós formos para a área de upstream, e aí se o Estado de São Paulo, se o Estado de São Paulo vai para a área de upstream, eu acho que ele deveria fazer um levantamento, se não for nacional, pelo menos estadual, né, do que você tem de infraestrutura disponível, de laboratórios, etc., que tem bastante coisa. Por quê?
para não duplicar. Para permitir o uso. Mas os laboratórios são federais. Tem que dar um jeito, né, de trabalhar junto. Tem que dar um jeito de trabalhar junto. É difícil? É complicado, tem problema jurídico. Aí talvez a legislação possa ser aperfeiçoada, mas tem que dar um jeito de trabalhar junto. Tá? Você tem infraestruturas no país que não vale a pena duplicar. Não tem sentido duplicar. E não tem sentido subutilizar. Bom, e a última é o seguinte, não sei o quanto isso é razoável, mas a FAPESP fez um exercício recente nesse sentido, então, portanto, possível como é que você cria fundos privados, venture capital, para apoiar startups e outras empresas. Venture capital na área espacial, porque venture capital tem em outros lugares aqui no Brasil. O agro, por exemplo, tem bastante. Como é que você faz para a área espacial? É complicado, é difícil? O que a FAPESP fez? Botou dinheiro dela como cota em empresas de venture capital. Por quê? Porque a empresa de venture capital tem a capacidade de selecionar melhor os outros, ela faz isso. É por isso que, por exemplo, o INPE colocou dinheiro no CNPq para ele distribuir bolsas. Por quê? Porque o INPE não sabe distribuir bolsas? Até saberia. Mas o CNPq está lá. Por que eu vou fazer isso se eu tenho alguém que já faz da natureza dele? Mesma coisa. Então, a venture capital sabe escolher, sabe. Mas você pode direcionar um pouco cotizando. Então, a ideia de que você amplia o financiamento do setor industrial, ao mesmo tempo que seleciona melhor para onde vai o dinheiro, é uma possibilidade que o Estado poderia imaginar. Mas isso é impossível legalmente. Bom, a FAPESP fez. Pergunta para ela como é que ela fez. Obrigado. Obrigado, professor. Uma coisa sobre o... Desculpa interromper. Por favor. O sul-americano planejar ir para Marte, né? E nós estamos discutindo várias possibilidades aqui. Recentemente, o Brasil assinou aquela... O Artemis. Que é a exploração de minério no espaço. Os acordos para a mineração de asteroides. Então, isso aí é mais um atrativo para o privado, né? Sim, esse é um problema privado. Ainda é meio ficção científica, mas... Muito bom. E esses desafios de leis, as leis elas são escritas no papel, né? Não são em pedra, então é mais fácil a gente trabalhar, né? A gente pode trabalhar. Estão naquelas tabletes de cerâmica sumérias que fazem 4 mil anos. Isso, então a gente pode mudar as leis, pode ajustar, né? Basta ter um espírito adequado. Né? Passar a palavra então para o Clésio, né? Tá, eu vou só fechar alguns buracos que eu achei. O Xamã cobriu quase tudo, na minha opinião. De novo, é bom falar depois dele, porque a gente já está há muito tempo trabalhando juntos, então a gente mais ou menos está bem alinhado no nosso raciocínio. Poucas divergências, inclusive a torcida, eu torço para o Inter, ele não, né? Não pode ser perfeito, tem que ter um defeito. Mas tudo bem. Ele tem muitos. Brincadeiras à parte, só para fechar alguns buracos. Eu acho que a legislação é extensiva demais. Acho que tem que ser simplificada. Acho que tem legislação demais. O Ariano Suassuna, que falava assim da língua espanhola, fala palavras demais e palavra muito longa, né? Ele falou, é famoso por isso. Eu acho que a nossa legislação também é assim. Tem muita legislação e muito longa. Você vai fazer uma coisa, não acabou, isso resolve. Você vai ver, não, mas aquela trabalhista lá, ó, aí ele puxa aquela trabalhista que não estava nesse bendito arcabouço, ela vem para lá e fala, não, mas agora não pode. Que essa trabalhista não pode. Aí você vai resolvendo, não sei o que lá, e fala, não, mas pera lá, isso aqui tem o SLA aqui, que é o Serviço da Agreement, aqui você não atende, então você está fora. Então, é umas coisas esdrúxulas. Aí você vai para o arcabouço de inovação. Um exemplo claro é a prestação de serviço. Teve que prestar serviço, sempre prestou serviço. Estão resolvendo uma questão histórica no INPE lá. Eu não posso prestar serviço para o setor automobilístico, porque não é da missão do INPE. O INPE não tem nada a ver com o setor automobilístico. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um acordo com o Instituto Mauá de Tecnologia, porque ele pode. Então, ele é um instituto, com o instituto, a gente vai ceder a nossa instalação para ele e ele vai fazer os testes. Veja, em toda uma volta, vai voltar a ter caminhão lá dentro. Por quê? É complicado. E se eu não fizer, quem paga é o meu apartamentinho lá com a minha Tucson 2010 vazando óleo. É ela que vai para o penhor para poder pagar. Não é trivial. Então, isso é uma coisa que precisa ser alterada. Precisa ser simplificada. Simplificada, literalmente. E simplificar é apaga isso, não escreve outra coisa. Porque tem as ideias que aparecem, está cheio de ideias
e vão escrevendo coisas e não apagam a anterior. Você está sempre se ferrando. Então, a legislação é extensa. A legislação é extensa e demasiada. Precisa ser simplificada. É urgente. O Estado de São Paulo pode fazer isso, em alguma medida pode, interagindo com seus parlamentares na esfera federal e criando um arcabouço estadual para facilitar. Essa orquestração que ele cobra dos parques, em certa medida é complicada, porque alguns deles são competidores, mas é necessária. Eu concordo com o Chamon nesse aspecto. Precisa dessa... Quando criar essa agência, se não tiver uma orquestração nesse aspecto, é problema. Com relação à política, existem vários aspectos. A política e o fomento, foi bom, agradeço você por ter juntado essas perguntas, porque esses dois elementos, eles são quase que são simbióticos. Porque você pode criar uma coisa que ninguém fala, e eu falo abertamente, no nível filosófico, a gente tem todo o direito de debater as ideias. Os Estados Unidos é um grande ladrão de cérebros. Sim. Eles têm um visto chamado J-11 lá, que ele é para quem tem doutorado, quem é uma área estratégica, é um J-11, aí dá mais uns 10 anos, dá um green card para o cara. Por que nós não temos isso? Por que nós não temos isso? Cadê o nosso visto nacional para cérebros? Por que não? O Estado de São Paulo pode fazer, aí usando outra dimensão. O Estado de São Paulo não pode dar visto. Tudo bem, mas então cria um programa de atração de cérebros e retenção. Você pode fazer isso? Você consegue? Um Estado pujante como esse, que além de cumprir a sua própria população, contribui para o desenvolvimento nacional? Vai lá e pega. Eu tenho um cara lá que quer fugir agora do conflito que está acontecendo na Europa, lá eu estou com medo, vai chegar na Europa, então traz para cá. Repatria, dando emprego para o cara, dando você tem um contrato de 10 anos, como acontece nas universidades americanas, 5 mais 5, não precisa botar na universidade, aí você bota num parque. Você está aqui, você tem um financiamento aqui de, sei lá, 1 milhão aqui, recorrente, pelos próximos 10 anos, e você tem um salário garantido pelo Estado num contrato de 9 anos. Atingiu o objetivo, nós vamos fazer uma análise lá no final, renovou, entregou, o parque ganha, o Estado ganha, o sistema ganha. Eu não consigo, então faz um acordo com uma empresa, você tem empresas importantes no Estado de São Paulo, dá uma subvenção para a empresa, seguinte, seus impostos estaduais estão isentos, você bota, e vou trazer um cara, esse cara eu pago ele para vir para cá, boto na tua empresa. Só fazer uma parte, o CNPq, ele tem trabalhado em editais para esse tipo de atividade, para pagar bolsas RAI dentro das empresas e para repatriar. A velha bolsa RAI. Só para não perder a oportunidade, né? Ontem foi lançado o programa de repatriação de cérebros, Isso. Que é financiado pela FINEP para empresas com faturamento acima de 900 milhões e pelo CNPq para empresas menores. Então, foi lançado ontem, programa de repatriação de cérebros. Isso. E para contratar mão de obra estrangeira, tinha essas bolsas RAI. Isso, sim. Eu lembro. Eu não sei se já foi ativado, mas o pessoal tem falado que... Exato. E tu vê, eu não estou criando nada novo. Eu sei disso, por isso que eu estou citando. Repatriação, eu citei por conta disso. Sim. Agora, esse daqui eu conheço, a Bolsa RAI. Lá de 1992, tinha 2 russos trabalhando lá na Universidade Federal de Santa Maria. 1990. Os caras estavam aqui ensinando a gente a fazer consciência situacional, ou seja, rastrear objetos no espaço próximo, que é justamente para rastrear artefatos. 2 russos trabalhando, isso em 1992, com Bolsa RAI. Cadê esse? E agora? Muito bem, no nível federal, um visto para esses caras. Talvez um trabalho conjunto, né? Pois é, uma orquestração. Isso justificaria uma agência estadual. Uma agente que vai facilitar esse trabalho. É um elemento que agrega. Aí agora financiamento. Financiamento tem aquilo que eu já falei. Quando o Jefferson falou, eu já pedi desculpas para ele ficar me intrometendo, mas foi uma coisa extremamente importante que ele disse. Se você vai começar, dependendo de como você vai fazer, se você vai naquela parte mais lucrativa, o low hanging fruit, né? Você vai começar a colher dali, tem que tomar um cuidado, e aí planejamento de longo prazo tem que ser feito antes de começar a fazer. Você tem que saber que aquilo ali já vai para um fundo. Não mistura com outros dinheiros, porque o dinheiro some, que é facinho de gastar. Serviço público, o pessoal sabe gastar dinheiro com uma facilidade que é espetacular. Ou você vai usar de novo essa ferramenta. Eu vejo muito pouco a FAPESP apoiando o Estado
na questão espacial. Um dos bons exemplos, o Anderson, meu amigo, citou aqui. É um bom exemplo, que foi... Por quê? Porque nós temos uma boa relação, conversamos, apresentamos uma... Não foi só a boa relação, vou ser bem honesto. A proposta é muito boa. Se não fosse boa, não teria sido aprovada. Mas a boa relação ajudou. Senão a gente não teria nem acesso a mostrar uma boa proposta. Então é preciso criar editais específicos para um objetivo específico. Então tem que ser orquestrado. Esse é o meu principal comentário aqui. E o último, para terminar, que faltou uma coisa na minha fala, eu gostei muito que o brigadeiro comentou, que pode ser assim, né? Faltou uma coisa. Você tem que definir se você vai fazer isso, porque tudo que eu estou falando aqui, ele está indo com um viés muito comercial. Você está vendo que eu estou falando de plano de negócio, estratégia. Agora tem uma coisa que foge ao business e que é do Estado. O Chamon tocou nela, mas não foi específico, mas ele tocou nesse assunto. E aquilo que ninguém quer fazer? Vocês vão ter que... Bom, que é só o Estado, vocês vão ter que decidir isso. Que é um dos exemplos que eu dei, é o exemplo da meteorologia. Morre gente, morreu gente em São Sebastião, morreu 192 pessoas no Rio Grande do Sul agora, tem 29 desaparecidos ainda, o Estado está lá... teve prejuízo econômico? Teve, são 19 bilhões de prejuízo econômico. O prejuízo econômico das chuvas no Rio Grande do Sul é maior que o meu orçamento de 10 anos. 10 anos do programa espacial. Incluindo, aí eu estou incluindo a EB, estou incluindo até talvez o PES. É maior, é 10 vezes o prejuízo de uma chuva por um longo período. 10 dias de chuva causou um prejuízo econômico. Mas eu estou voltando para as vidas. Aqui em São Sebastião, né? Ou seja, quem que vai montar um centro de meteorologia? Desculpa, não vou fazer propaganda. A Climatempo? É claro que eles não vão botar alguém que tem que ajudar. Vamos pegar o exemplo bom que é da Visiona, aqui, para dar um bom exemplo. Está com um satélite maravilhoso sendo construído aí para imageamento. O INPE está indo para a parte de imageamento SAR, para imageamento meteorologia. Deixa os caras crescer. Deixa espaço para esses caras crescer. Eles vão prestar serviço para a imagem. Deixa o pessoal de imageamento com a indústria. Já estão maduros. Claro, vai precisar de uma ajudinha aqui, não tem problema. Aí volta o Estado, dá uma ajudinha aqui e outra ali. Mas o Estado precisa... O Estado precisa dar espaço, tirar o pé, parar de competir com a indústria, tá? Tem muita gente que faz My Precious. E não, isso não é verdade. Né? Nós da indústria não podemos falar isso do governo, é isso? É por isso que eu não sou tão querido. Mas é por isso que eu continuo sendo convidado, porque eu sou o elefante na sala. Eu vou lá e falo. Tem que tirar o pé e deixar os caras crescer. Mas eu quero... Tá bom, então eu faço mas não tantos, para deixar os caras crescer. Se não dá, a gente não tá bom, vai lá, ajuda um pouquinho, deixa o cara crescer. Eu não estou falando da visão, estou falando das indústrias. Todas. Não é só uma, não vou privilegiar a B ou C, senão daqui a pouco eu recebo um processo. Uma outra concorrente aqui é colar. Eu citei só porque está aqui na minha frente, mas eu estou defendendo todas as indústrias. Aí amanhã tem uma indústria que começa a fazer SAR, o INPE tem que tirar o pé, deixa os caras crescer. E aí vai fazendo. Então o Estado tem que pensar, o que está faltando? Por isso que eu citei a meteorologia aqui. Porque isso ninguém vai fazer, ninguém vai botar um satélite meteorológico, ninguém vai botar, porque não dá. Que a NOAA dá de graça. Só que o que ela não dá? Ela não dá o Rapid-Scan, que salva os dos furacões lá. E nós vamos usar o Rapid-Scan para justamente essas questões aqui. Mas eu não vou conseguir fazer na escala do empresário. Quem que vai ter que fazer? Alguém aqui no Estado. O Estado tem que se importar. O município tem que se importar. Quem vai fazer na escala, a questão do desastre, nas escalas nacionais, muito provavelmente, eu não vou falar sobre isso, que não é minha mancha, meu métier, é o CEMADEM. Muito provavelmente. E a Defesa Civil, são os dois que vão cuidar disso, na escala nacional. Mas quem que vai fazer na escala municipal? Quem que vai fazer na escala aqui do governador, da segurança do governador? Quem que vai fazer na escala do... Então, quem vai particularizar e se integrar, né? Mas o Estado tem que botar a infraestrutura básica. Então o Estado tem que entrar naquilo que ninguém quer entrar. E não é só TRL 1, 2, 3. É a infraestrutura mesmo. Estou falando de botar todo 100% funcional. Que é o COP, que é a estrutura de rastreio de satélites do INPE, para os satélites que nós vamos fazer. Aí nós vamos fazer parceria. A empresa que vai lançar um satélite já vai conseguir rastrear? Não vai. Quanto é que custa uma antena? Quanto é que custa 24/7? Então o que eu vou fazer?
vou criar as condições econômicas para que a empresa possa sublocar a unidade do INPE e usar ali, fazer um pouquinho, né? Ou estou barateando as antenas para fazer uma antena mais barata, para que a empresa possa usar também. Então, é essa parte do Estado. Aí o Estado tem que olhar do ponto de vista estadual aqui, qual é o seu nicho. Obrigado, doutor Clésio. Na sequência aqui, eu me perdi um pouquinho, quem é que é o professor Anderson, né? Bom, falar algumas questões de políticas também, né? Lembrando, uma vez foi visitar o ITA, uma autoridade espacial do estado de Nova York. Não lembro o nome, como chamava essa... É da Guarda Nacional. Guarda Nacional, né? Do Estado. Eles têm uma Space Force do estado de Nova York. Eles estavam construindo satélites, eu achei assim, absurdo. Eles falaram também o número de aviões que ele tem, até falei uma força aérea. Ele falou assim, caramba, acho que tem mais avião que a FAB no estado de Nova York. É como se fosse um país fortemente armado. É isso, né? Então, São Paulo é parecido com o estado de Nova York, né? Bom, com relação a políticas, o Clésio falou de cérebros, né? A CNI tem um programa Nova Talentos, né? Que é para colocar pessoas nas empresas. Quem faz a curadoria desse programa é o PT, que avalia os projetos. Poxa, interessante. A gente aprovou mais de 300 projetos ali, de mestrado, doutorado, né? Então, é um exemplo também de poder fazer uma política dessa, talvez, aí, né? O governo CNI, que está aqui na Casa Fiesp, faz parte da CNI, né? Temos, assim, terciais, né? E com relação a outra política também, o governo está, nesse momento, cuidando do Distrito de Inovação, que é pegar o terreno lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e da USP, e colocar empresas privadas dentro desse distrito. E está no vento agora exato, a FAPES vai financiar, está propondo comprar o terreno. Oi? Vamos junto. Oi? Vamos junto. Então, a FAPES está querendo financiar a grana no terreno e nos laboratórios, que você faz, as empresas, de uma forma. E está para definir qual o modelo de gestão desse distrito. Eu até faço parte de trabalho da secretaria. Porque não empresa ali, espaço ali, nesse espaço aí, com financiamento da FAPESP, talvez o Parque de São José apoiando também aí, né, na expertise. Então, está sendo debatido quais são os temas que vão ser colocados. Porque isso aí é um terreno do lado da USP, no dia da FAPESP ali, todas as condições. Só desembarcar ali e já começar a operar já, né? Então, não pode perder o bonde aí dessa oportunidade aí, né? E levar esse tema, assim, espaço pode ser uma prioridade aí, caso o Estado queira entrar nesse tema. Interessante. Acho que essas oportunidades, é interessante a gente colocar todo mundo falando cada um na área, que aparecem esses pontos de contato, né? Serendipendismo, né, que se fala, né? Tipo, começa por um caminho e acaba chegando em um lugar melhor, né? Professor, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Colin. Você super curto, acho que você disse muito. O bom é que é bom deixar a agência espacial e o INPE falar, porque eles passam tudo, aí vai sobrando, a gente vai só a gente aprende. Eu também estou aprendendo bastante hoje. Mas uma coisa que eu acho que a gente conversou aqui, dentro das perguntas que eu tinha mapeado nessa fusão das perguntas, eu acho que fazendo um paralelo que eu conheci lá em Natal, comandante da base lá recente, é a política de educação do usuário, de educação / usuário. Muito que foi dito já que a sociedade não tem ideia da presença do espaço na sua vida. Eu acho que a própria IB tem um programa lá no CLBI que já busca atender as escolas, um programa excelente lá em Natal já. Eu queria expandir para o Estado. Eu queria expandir. Se a FINEP quiser financiar, eu agradeço. Esse tipo de coisa acho que não dá. Agora é a dica para buscar o café lá. Lá no Rio Grande do Norte, eles fizeram... A Marinha do Brasil conseguiu aprovar uma lei estadual de ensino nas escolas da Amazônia Azul, da importância do oceano na sociedade rio-grandense, norte-rio-grandense. Então, eu acho que nessa linha que a gente está discutindo legislações, de políticas, assim, talvez dessa educacional, de trazer desde criança essa percepção do espaço, da importância e da presença na vida deles. Eu acho que, né, já te disse bastante aqui, eu acho que outra coisa bem relevante, acredito, é
orientação à demanda, né? E essas as legislações têm misto de governança, é organizar. Os senhores comentaram, né, sobre vários institutos de tecnologia, vários parques tecnológicos, como a gente organizar isso, né? Para que efetivamente ganhe sinergia, senão fica a gente replicando e não ganha sinergia. Tudo isso eu acho que tem alinhado com as políticas que a própria IBEJA emite a nível nacional, para que eu acho que uma coisa importante é não entrar em conflito. Já já somos desorganizados, não podemos entrar em conflito com nos organizar. Então, tem que estar alinhado com a política nacional, principalmente as emitidas pela Agência Espacial. Nesse atendimento às demandas locais, buscar o atendimento local, digamos assim, que o Estado, eventualmente, que a gente discutiu das necessidades, prioridades, mas com olhar global, que eu acho que é a tal da, né, participar da cadeia de suprimento mundial, digamos, no que se refere de sistemas espaciais diversos, e olhando para todos os segmentos, que, particularmente lá no COP, lá, eu sinto mal de, essa aqui é uma antena da França. Duvido que o Brasil não faz isso, né? Então, a gente compra as coisas, e eu tenho certeza que o nosso parque industrial faria, né? O olhar de todos os segmentos, que a gente está discutindo, assim, Força Aérea foi muito focada no lançador, no acesso ao espaço, né? Seja lançamento, foguete, com satélite, e agora que nós começamos, agora em 2012, com a CECIS, com o Mar, fazer a Força Aérea pensar em satélite, eu percebo hoje que carecemos muito, tem muita coisa que a gente pode desenvolver localmente e que a gente continua comprando. E, por fim, trazendo aqui só a experiência também que eu vi, o pessoal da Space Force conversando com a gente, o modelo que eles estão vivendo hoje de aquisições, que eles estão muito focados no que já existe na indústria. Então, eles têm os requisitos operacionais dele, isso é uma coisa que a gente, dentro da Força, está começando a trazer, discutir, e falar e ver o que está disponível já para entrega. E se o requisito, eventualmente, né, igual foi comentado, que compramos um satélite fora porque não tínhamos os requisitos que demandava internamente na nossa indústria. Mas vamos perseguir isso para o próximo. Então, a gente talvez não consiga agora, mas vamos deixar bem claro esse roadmap para que a gente consiga atingir esses requisitos no futuro próximo. Então, e a própria Space Force já tem trabalhado dessa forma. Ela busca no mercado o que está pronto, acerta mais ou menos os requisitos que façam as demandas que eles têm e já larga o gatilho. Quero que melhore isso. E a própria indústria vai buscando a sua evolução. Então, nesse alinhamento de legislações, eu acho que são algumas sugestões. Obrigado. Obrigado, Cole. Passar a palavra para o Dr. Jefferson. Como a gente falou bastante de legislação e fomento, eu vou focar um pouco mais na questão de como que a gente pode fomentar a pesquisa e desenvolvimento espacial e promover a indústria, né? Vou falar de uma coisa que a gente só tangenciou, mas a gente não falou ainda. Uma coisa que tem o potencial para botar não só o Estado, mas o país na vanguarda da exploração espacial, que é a Space Farming, né? Uma conversa que começou com a Embrapa e a EB, e a gente se juntou a essa conversa faz um tempinho atrás, e faz muito sentido para a gente, porque o Estado reúne duas capabilities muito específicas, e a do cruzamento delas que vai nascer isso. É a capability espacial, que a gente já conversou, e a capability do agronegócio, né? Por que o agro? E aí eu comento com vocês. Há 2 anos e meio atrás, quando a gente lançou o cluster de agronegócio, lá no PIT, existiam, né, o corredor tecnológico, desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio, ele começava em Ribeirão Preto, passava por São Carlos, Piracicaba, acabava em Campinas. E aí a gente entrou na conversa com a possibilidade de fomentar a criação, o desenvolvimento e a ampliação de empresas de base tecnológica para o agronegócio. E foi muito engraçado no início, que a gente foi no Ministério da Agricultura, fomos na Secretaria da Agricultura, fomos no Mato Grosso falar com a FAMATO, o pessoal olhava para a gente e falava, mas São José dos Campos, agro, tipo, o negócio de vocês não era espacial, alguma coisa espaço, satélite. E aí a gente começava a dizer, porque a gente sabia que a gente entrou nesse capítulo porque, como o agro é uma coisa muito grande no país, muitas empresas do setor aeronáutico espacial passaram a ter o agro como cliente e começaram a criar soluções tecnológicas para o agro. Quando o pessoal começou a olhar isso daí, eles falaram assim, peraí, senta aí, onde é que você estava que a gente não conhecia vocês? E São José dos Campos, em função da capability espacial, entrou para o corredor tecnológico, para o agronegócio. Vou dar uma ideia para vocês das unidades da Embrapa que são presentes no estado de São Paulo. Tá? Agricultura digital,
Isso aqui fala de sistemas de software, computação científica, tecnologia de comunicação, bioinformática e agroclimatologia. Embrapa Instrumentação. Aqui a gente está falando de máquinas, equipamentos, sensores e automação de processos. Estou falando de São Paulo, tá? A Embrapa Pecuária Sudeste, aí não preciso entrar em muitos detalhes aqui, que dá para vocês entenderem, e a Embrapa Territorial, que fala de geoinformação, geotecnologias, e eu esqueci meio ambiente, que é a última. São necessidades de conservação de recursos naturais, preservação ambiental com foco em sustentabilidade. O que a gente está conversando com a Embrapa? Justamente para criar aqui a Embrapa Espaço, que vai justamente trabalhar no desenvolvimento da ciência, e eu estou falando da ciência mesmo, estou falando de TRL 1, 2, 3 aqui, e das tecnologias que vão permitir os astronautas serem agricultores, né? Para criar sistemas de colonização ou de manutenção da vida humana, seja na Lua, seja no espaço, indo para Marte, ou seja, em Marte, não tem jeito, a gente vai ter que produzir alimento no espaço. Sim, só que eu diria o seguinte, que todo o desenvolvimento científico e tecnológico voltado para isso, permitir o homem fazer isso é a cereja do bolo. O primário é o que essas tecnologias vão significar de melhoria de produtividade e lucratividade aqui no nosso estado, no nosso país. O que significa dizer isso? Que o desenvolvimento dessas tecnologias vão permitir com que a gente aumente o valor das terras no estado e no Brasil. Porque uma propriedade rural é como uma empresa. Se eu aumento a lucratividade dela a partir de novas tecnologias, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o fluxo de retorno futuro, eu aumento o valuation daquele propriedade. Isso significa dizer a gente poder aumentar a produtividade numa escala e usar a agricultura de precisão numa escala para viver todo o potencial que a gente nunca utilizou antes. Isso também significa dizer um impacto em pequenas propriedades rurais, não só em médias e grandes. Então, assim, é uma verdadeira revolução. E aí, de novo, ela vem do espaço. Então, é uma oportunidade que nenhum outro estado da federação tem para desenvolver. E é o que eu estou dizendo, não é uma oportunidade apenas nacional. Ela é a oportunidade do Brasil liderar uma área de conhecimento que vai ser global. As primeiras pesquisas que a gente viu, né, disso daí, com relação a... passa pelo seguinte, se você vai produzir alimento fora, você vai ter que gerar luz artificial para fazer isso daí. E aí o consumo de luz é mais uma coisa, o consumo energético dentro de uma nave ou dentro de uma estação que vai estar em uma outra esfera. Então, você tem uma série de coisas que vai entrar, de genética de planta, vai entrar iluminação. Então, tem um, como a gente brinca, né, tem um novo parquinho de diversão científico que vai aparecer, porque a quantidade de hipóteses, de perguntas para desenvolvimento científico aqui vai ser brilhante. Isso vai permitir que a gente, como Estado, tenha uma política muito forte por trás disso e, ao mesmo tempo, uma produção de riqueza muito grande a partir disso daí. Aí, Clésia, é mais uma coisa para a gente botar lá no esquema da política e do cofrinho para direcionar dinheiro, né, à medida que estiver, para o próprio desenvolvimento dessa linha científica e tecnológica também. Sem falar no solo também, que vai ter que ser alterado, vai ter que ter pesquisa de solo espacial diferente daqui, vai ter que se adaptar, que recupera o solo na terra. Também tem impacto ambiental. Muito bom. Muito bom. A lei de Malthus furando mais uma vez, né? Bico. E a Embrapa está topando? Já tocou. Já topou? Já tem uma A gente está funcionando nesse sentido. Que beleza. Muito boa notícia. Bem, muito obrigado pela contribuição. Passar para o professor Carmona. Que é quem vai pagar a conta. Então, Está todo mundo olhando avidamente para vocês. eu acho que justamente por isso, né, me cabe falar apenas... Antes, esqueci uma coisa só mencionar, né? A gente vai ter em novembro, dia 25 de novembro, o Pit Space Summit, né? E um dos painéis vai ser sobre Space Farm. Vai estar lá com a gente também, vão estar, né? Vai estar a Tríplice Hélice, algumas empresas, mas a gente já está inserindo nas discussões na temática e agora, na Innovation Week, que a gente tem agora no final de agosto, o painel nosso de agricultura, quem vai estar participando lá é também um dos diretores da Embrapa, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias. Bom, a presidente da Embrapa esteve no parque há pouco tempo. 2 semanas e meia atrás, a EB estava com a gente, o INPE estava com a gente, o CTA estava com a gente, tinha mais gente com a gente que eu estou esquecendo, mas tinha um grupo muito bom ali, porque, de novo, né, a gente senta, aí a gente não é quem entra no clube, a gente vai montar um novo clube, entendeu, Cléber? Somos fundadores. Agora, inclusive, a IAS que está mudando isso o tem a pitch. ver com o planejamento estratégico. Total. Inclusive, a IAS também está mudando o pitch. Também estamos nessa. Exatamente. Mas nós vamos falar. Perdão. Não, que isso. Bom, então eu vou aqui, até pelo adiantado da hora, me concentrar na questão do fomento, né? Até porque eu diria que é a grande contribuição aqui que, do ponto de vista da FINEP, nós podemos apresentar, né?
Então, o que eu vou falar aqui talvez não seja muito novidade aqui nem para o Chamon, nem para o Clésio, né, porque estamos todos debaixo do guarda-chuva do MCTI, mas eu tenho certeza que para os demais aqui na sala podem ser bastante úteis, né? Eu vou falar o seguinte, sobre o FNDCT, ou seja, sobre a capacidade que o Brasil tem de investir em ciência, tecnologia e inovação num contexto mundial onde a agenda de todos os países, né, sobretudo em torno da industrialização, se organiza a partir do problema da inovação tecnológica, né? Essa é uma realidade mundial, né? O Brasil apenas recém recuperou a capacidade de investir a íntegra do FNDCT, que é o conjunto de fontes, né, que permite constituir, portanto, uma quantidade de recursos para investir na ciência, tecnologia e inovação, recém conseguiu recuperar a capacidade de investir a íntegra desses recursos, né? Na verdade, a última vez que isso aconteceu foi em 2010, né, o último ano da segunda gestão do presidente Lula, né, depois de ter um processo de descontingenciamento longo que foi de 2003 até 2010, agora não, agora nós já partimos, né, em 2023 com a recomposição integral dos recursos do FNDCT. Isso permitiu executar em 2023 recursos absolutamente recordes de 10 bilhões de reais, né? Esse ano nós caminhamos para a execução de recursos aí na casa de 13 bilhões de reais, a previsão para 24 é que isso possa... Não, 24 nós estamos, né? 25 é que isso possa chegar, as projeções mais recentes, que isso possa chegar até 19 bilhões de reais, né? Então, você vê que é um incremento que, em relação a 23, num espaço de 2 anos, você praticamente dobra o FNDCT, o que tem permitido a gente ter o fomento e o apoio, inclusive ao setor espacial, praticamente inédito, né? Praticamente não, inédito, realmente. Muito bem, esses recursos do FNDCT, no âmbito do seu conselho, né, que é formado por todos os interessados nesse dinheiro, inclusive a indústria, inclusive a academia, ele decidiu democraticamente distribuir esse dinheiro em torno de 10 programas, né? E desses 10 programas, 5 deles, eu diria, que têm relação direta com o fomento aqui ao setor espacial, né? Inclusive, vale dizer que, pelo fato de São Paulo sediar o principal ecossistema de inovação no setor espacial do país, portanto, é natural que a maioria desse dinheiro que vá para o setor espacial seja carreado para empresas do estado de São Paulo, né? Então, isso é uma obviedade, né? Muito bem. Isso é só para o pessoal dos outros estados não acharem que é um direcionamento. Não. Isso é a foto atual. Claro, pela infraestrutura instalada. Esse volume aí vai acabar espalhando para a infraestrutura, tanto em termos de produtiva, né, quanto de universidade, de academia, que está instalada, que obviamente é no estado de São Paulo a principal, né? Embora, como eu falei aqui na minha primeira fala, vários estados estão buscando se capacitar para absorver um pedaço disso. Muito bem, então desses 10 programas eu citaria em primeiro lugar o PROINFRA, né, que é o grande programa de recuperação da infraestrutura das universidades e institutos de pesquisa. Uma parte disso está alocado, você tem, por exemplo, PROINFRAs temáticos, né, em relação inclusive à área de defesa, que inclusive está atuando, por exemplo, na recuperação de laboratórios, na recomposição de capacidade em termos de propelente, né, que é uma grande vulnerabilidade nossa, né? Então, o primeiro que eu destacaria é esse chamado PROINFRA, né, que na verdade o foco dele são recursos para as universidades, mas que ele tem um destaque importante que atende aqui o setor de espaço. O segundo é o chamado Mais Inovação, que é exatamente o programa de fomento à inovação na indústria, no setor produtivo, né, onde aqui eu destacaria 4 coisas muito telegraficamente, né? Destacaria pela ordem cronológica das assinaturas. Primeiro, o contrato do satélite, que eu já me referi aqui, contrato com a Visione, de 220 milhões de reais. Segundo, 2 contratos, aliás, vou falar de 3 iniciativas agora, na área de veículos lançadores, né, que é uma velha aspiração brasileira, como todo mundo sabe aqui, da gente ter autonomia no acesso ao espaço. Então, são 3 iniciativas. Quais são? 2 contratos do chamado VLPP, Veículo Lançador de Pequeno Porte, né, que são 2 arranjos, 2 consórcios, né, um liderado pela empresa Senic, outra pela empresa Acaer, ambas de São José dos Campos, que lideram consórcios em torno desse desafio, de em 30 meses
colocar um pequeno veículo lançador em órbita com uma pequena carga útil, né? E o terceiro... Botar uma semente lá. Isso, pode ser, claro, com certeza. E o terceiro, estou vendo aqui, acho que a MacD saiu, mas a terceira é exatamente um contrato que foi assinado essa semana em torno do chamado RATO, né, que é um acrônimo para exatamente um veículo que coloca um objeto em órbita. No caso, o objeto é o 14X, é o veículo planador do ProPiper, né? Então, esse é um outro desafio que também se enquadra nessa área de lançadores, né? Me referi à MacD porque ela é a vencedora que está, inclusive, mobilizando um consórcio em torno disso. Bom, então isso aqui do ponto de vista do mais inovação, né? Para falar das questões principais. O terceiro é esse de repatriação do conhecimento, né? Repatriação de talentos. Isso aqui também acho que vai incidir diretamente, né? As empresas podem se mobilizar em torno da aquisição de capacidade, né, intelectual. Afinal de contas, quando a gente fala de espaço, né, a gente sabe que recursos humanos não é um detalhe acessório, né? É talvez a questão principal, né? O mundo todo disputa os mesmos. Exatamente. Então, vide o que a Boeing, né, acaba de fazer aqui com os nossos engenheiros aqui, esse assédio sobre a nossa engenharia nacional. Bom, então eu falei de 3, o quarto programa, né, que aí tem a ver direto com o CIBERS, né, que é o chamado Programa 8, Programa de Apoio a Projetos Estratégicos Nacionais, né, que prevê, então, recursos para o financiamento tanto do CIBERS 6, que é o que já está em curso, quanto do CIBERS 5, que o diretor Clécio falou aqui muito bem. E, por fim, mas não menos importante, é o Programa de Apoio à autonomia tecnológica na área de defesa nacional, né? Onde nós estamos, exatamente aí, entra a quarta iniciativa na área de veículos lançadores, que é exatamente o apoio que será dado à Força Aérea, ao DCTA, no contexto de uma proposta de nacionalização dos componentes do VLM, né? Então, esse é o outro que será apoiado e que trará também oportunidades muito importantes para a indústria. Então, em síntese, né, hoje há 5 apoios muito expressivos à indústria nacional, né? 5? 5. As 4 iniciativas na área de lançadores, né, e a iniciativa na área de satélites, né? Então, e a perspectiva é que isso persista, né, e que, inclusive, se amplie, tendo em vista o ecossistema. Adensamento dos recursos do FMDCT. E só para não deixar de falar que eu ouvi, falei e registrei, aqui apareceu a questão da FAPESP em relação a fundos de Venture Capital, né? Eu diria o seguinte, nós estamos também com iniciativas nessa área de fundos de investimento para Deep Techs, né? Para startups, em especial Deep Techs, e a FINEP, obviamente, está totalmente à disposição da FAPESP aqui, se for o caso de se construir uma iniciativa conjunta para Deep Techs da área espacial, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, né? É isso. Muito obrigado, professor Carman. Eu estou um pouco preocupado aqui com o horário. Eu estou preocupado com o meu horário. Então, eu acho que... Desculpas pelo meu egoísmo. Estou preocupado com o horário de você. Não, mas não se preocupe. Eu acho que vai dar tempo. Tenha fé. O Henrique falou que a meteorologia está boa. Então acho que não vai ter problema. Tem um galinho na mesa do Clécio. Eu olho os índios, se os índios estão cortando lenha, eu falo, vai ser frio. A gente ultrapassou um pouco o horário, né, que era às 16, mas eu acredito que, não sei se teriam mais alguma flexibilidade para a gente ficar mais uma meia hora, né? Aí a gente, quem precisar sair, né, o professor, se achar que está muito apertado, quiser sair. Eu gostaria de ficar até às 16h45. Isso, eu acho que vai dar tempo. Lá no vai dar tempo. Então nós somos 16h24. Se tiver um avião que nos leve até Brasília, eu vou junto. Tem um Tá bom. Então, para a gente poder cobrir todas as áreas, porque as perguntas, né, que a Terra distribuía, elas são mais orientadoras, mas os temas todos foram tocados já nas primeiras. Sim. Agora, só que eu vou dar uma direcionada um pouco mais forte agora, juntando a quinta e a sexta pergunta, né, e já aproveitando para ser as considerações finais. Aí, então, cada um acaba, né? E a quinta pergunta, ela tem a ver de ações do governo de uso da tecnologia para atender políticas públicas, né? Como que o governo poderia usar o espaço
né, para as políticas públicas para benefício da população, né? Não é fomento, não é ciência e tecnologia, é prestação de serviço mesmo. O que é telefone, é vacina, etc., é espaço. Como é que o governo ele prestaria esse tipo de serviço para aumentar o IDH, aplicação direta, né? Esse é o viés da quinta. E o viés da sexta é o quê? Que tipo de estrutura poderia ser uma sugestão para poder atender tudo isso que a gente falou aqui, numa estrutura de governo, né? E quais seriam os conselhos a serem observados, mesmo que a gente não coloque, vai ser uma secretaria, vai ser um conselho, vai ser um coordenado, independente do que for, quais seriam os conselhos que esse tipo de estrutura, para poder mobilizar tudo isso que a gente falou, deveria levar em consideração, né? Sem priorização, só um conselho. Então, eu vou ler as perguntas só para facilitar o encadeamento das ideias, né? E antes disso, eu só queria destacar a presença do ex-presidente da AIB, né, o Coronel Moura, que está disfarçado lá, não abriu a câmera, mas ele está ali. Tem mais gente disfarçada que eu não consegui identificar só pelo nome, né? Mas o Moura está lá com certeza. Tem dois Moura, né? O Coronel Moura, né? O Coronel Moura da Aspaer, que ajudou muito na Lei Geral do Espaço, ele conseguiu realmente ajudar bastante. A Aspaer, né, do Brigadeiro Pontiroli, foi essencial, né? Até eu tenho comentado, né, que a Lei Geral do Espaço não é perfeita, né, mas ela é muito importante e ela tem espaço para a gente trabalhar em outras coisas. E o outro Coronel Moura, né, que é o ex-presidente da AIB. Eu vou ler aqui, então, os dois itens. 5. Haveria alguma ação de governo ou política pública que poderia colaborar com o aumento da oferta de serviços e atividades espaciais para alcançar e atender as necessidades da população, em benefício da população e em prol de melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, da sociedade? Como a divulgação dessas ações poderia promover e aumentar o conhecimento da sociedade sobre esses benefícios, já foi tocado aqui alguma coisa, né? E aumentar o apoio da sociedade a essas atividades, né? Para poder dar o suporte à opinião pública. E a sexta, que tipo de estrutura organizacional seria ideal para suportar essas atividades espaciais no estado de São Paulo e dar sustentação orçamentária regulatória para conferir estabilidade à atuação dessas entidades públicas e privadas no setor espacial? Quais conselhos seriam importantes para a implementação de uma governança espacial no estado de São Paulo? Então, e com isso já ficam as considerações finais, né, de cada um, para a gente já conseguir. Professor... Bom, eu vou abandonar minhas notas agora. Basicamente, eu vou sintetizar um pouquinho aquilo que eu disse no passado, recente, algumas horas. Do ponto de vista estrutura de governança, se o Estado de São Paulo vai nessa direção, eu acho que há argumentos suficientes nessa discussão aqui para dizer que ele deveria ir. Ele tem uma boa oportunidade, particularmente porque o espaço alcança hoje uma espécie de início da sua evolução exponencial no mundo. Eu acho que o Brasil deveria aproveitar essa chance. A diminuição da eletrônica e de outras coisas permitiram condensação, satélites menores, há uma dinâmica diferente na área espacial, muito mais voltada agora para as questões industriais, sempre foi, mas pilotado pelo Estado. Né? Agora eu acho que a gente tem alguma coisa mais ampla. Então, isso está acontecendo, é fato. O que é menos conhecido, talvez, é que o Estado no sentido amplo, né, os países sempre estiveram por trás desse movimento e ainda estão. Então, eu diria o seguinte, indo nessa direção, e eu acho que São Paulo deveria ir nessa direção, eu insisto na minha fala inicial, eu acho que uma estrutura de governança, ela deveria estar no mais alto nível possível, dentro do governo do Estado, para ter um grande apoio político e uma rapidez nas decisões. Eu acho que ela deveria ser financiada adequadamente. Como eu disse, pode começar de forma modesta, mas tem que ser contínuo, tem que permitir o planejamento de longo prazo, porque a estabilidade é que facilita o planejamento, inclusive dentro da indústria. Ela poderia se pensar em vários mecanismos, aí eu acho que tem uma grande capacidade dentro do próprio governo do Estado de pensar nas engenharias econômicas para isso,
mas um fundo específico talvez pudesse ser pensado a respeito. Do ponto de vista se seriam conselhos, etc., eu vejo isso como, não vejo isso como sendo a parte importante, eu vejo como importante a existência de duas instâncias que podem estar no mesmo lugar ou separadas. Uma instância executora, aquela que segue diretrizes da instância que gerou as políticas e as diretrizes. Pode ser um conselho separado da sua função executora ou não. E, finalmente, eu também acho que já disse isso, né? Qualquer que seja a instância de governança, em qualquer lugar em que ela esteja, né, lembrar que o espaço não é fechado em si mesmo. A área espacial precisa da indústria presente, precisa da academia presente, precisa das várias secretarias presentes, você precisa, no fundo, daquilo que vai, para onde essa atividade espacial vai. Então, a Secretaria de Saúde se interessa pela área espacial, então ela tem que estar presente. Transporte se interessa pela área espacial, tem que estar presente. Cidade se interessa pela parte espacial, tem que estar presente. Comércio, logística, enfim, todas essas áreas que não são espaço naturalmente, devem se ver dentro da área espacial e devem ser trazidas para dentro dessa estrutura de governança. Para dar palpite. Isso. Tá? E um último ponto. Agora eu vou olhar para a linha de novo. A questão de divulgação. Eu não vou falar do IDH, eu acho que nós já falamos bastante coisa sobre as possibilidades do setor espacial. Eu gostaria de falar da segunda parte dessa pergunta, que é a parte de divulgação. Nós já comentamos um pouco sobre isso daí. A divulgação é importante. A divulgação daquilo que a gente já faz. Diz assim, olha, nós não somos neófitos nisso daí, o Brasil faz coisas desse tipo. E, particularmente, o Estado de São Paulo faz coisas desse tipo. O grande polo tecnológico de espaço está no estado de São Paulo. Certo? Então, isso é importante. Você tem cursos adequados você tem formação de pessoal adequada para a área espacial dentro das estruturas do Estado. Certo? Então, essa parte é uma parte importante. E divulgar para a população aquilo que se faz e, particularmente, aquilo que ela não sabe que vem do espaço. Certo? Acrescentar ao imaginário popular do espaço as coisas que a gente faz. Tem uma história, é real, e eu termino aqui, né? Eu acho que uma das Chandrayans, uma das naves espaciais indianas, né, está estampado em uma nota de rúpia. No dia a dia das pessoas. Isso está no dia a dia das pessoas e faz sentido estar no dia a dia das pessoas. Não estou dizendo para fazer uma nova nota, pelo amor de Deus, brasileira, com o Amazônia 1 estampado nela, mas a ideia é de que as pessoas acreditam, as pessoas veem como natural a área espacial, mas reconhecem a área espacial como existente dentro do seu cotidiano. Obrigado. Obrigado, professor. Doutor Clésia? Não é uma má ideia, não. Não é uma má ideia. Só que tem que ser uma nota de R$1.000, porque o setor espacial é caro. Aí pouca gente vai ver. Só o Clésio desse. Essa nota é só o Clésio. Mas agora, concordo com isso, eu acho que talvez o Chamon, é bom que você fez aqui, porque o meu entendimento dessa transversalidade que o Chamon falou, essas diferentes agentes estarem dentro, não significa que você tem que fazer um troço inchado, cheio de gente. O que está dizendo é o seguinte, você tem que ouvir todo mundo. Então, se você vai ter uma equipe aqui que vai ouvir toda a parte da academia, então esse cara tem que ir lá e fazer um survey aqui, e esse survey tem que ser realimentado a cada ano, Aí você tem que ter um conselho, simples. Se for grande, não funciona. Não adianta. Tem que ser simples. Aí tu faz um representante, aí tu chama uma forma de capturar. Não necessariamente para você estar dentro. Mas uma que tem que estar, por exemplo, é a parte da educação, porque é um tripé importante ali, né, da tríplice hélice. Outra parte do comércio e indústria também tem que estar ali também. E aí, obviamente, a estratégia no meio. Isso. É o que eu enxergo desse aspecto. Deixa eu só relembrar uma coisa que eu queria falar aqui. Essa, se não me engano, é da pergunta número 6, que fala que tipo de estrutura, né? Obviamente, eu não vou gastar muito tempo nela, porque eu já disse isso, já chovendo molhado. Eu já falei que tem que estar na mais alta, na esfera federal. O Chamon, o comandante, falaram também que tem que estar na esfera estadual. Eu também
Não vejo por que deveria estar mais. E concordo com o Anderson. O Anderson explicou muito bem, de forma claríssima. Vai fazer um troço para botar no cantinho? Não faça, porque é caro, e vai só drenar dinheiro nas outras coisas, depois vai ser uma vergonha, e a pior coisa vai acontecer. Quando você quiser fazer funcionar, não vai, porque não perdeu o apoio que você precisava. O timing é importante. Agora é o timing. É a hora agora. Então, tem que fazer e botar no lugar certo. Se não botar no lugar certo, não faça. Claramente, estou sendo mais explícito que isso, porque é pior, porque vai fechar o buraco que deveria ser preenchido por uma coisa importante. Agora, falando dessa outra questão do IDH, aqui tem dois comentários muito rápidos. Vou dizer uma frase aqui, todo mundo vai entender. O agro é pop. É isso, né? Quem nunca viu esse comercial? Alguém aqui não viu? De marketing muito bem feita. E mesmo com mudança de governo. Mudou o governo, mudou uma orientação de governo federal para A, B, C. E agora, não, vai ter que cuidar, porque o agro, que era o desmatador, continua pop. Tá lá, o agro é pop, todo mundo entende, é importante, é uma parte importante da... Porque as pessoas entendem, porque existe uma campanha clara de esclarecimento. Isso é importante no setor espacial também. Desenvolver isso, né? Tem aquele slogan, aqui tem espaço, né, que você tentou colocar, talvez a gente tenha que A palavra evoluir. Espaço é ruim. A gente tem que evoluir. Né? O problema é que a palavra espaço é ruim. Esse é o problema. Você fala espaço, dá uma ideia de vazio. Português. Esse é o problema. A gente precisa chama um marqueteiro. Chamar um marqueteiro melhor. Na hora de lançar, lança direito, também faz a coisa. E do IDH, uma coisa que as pessoas reclamam muito, questão da corrupção, né? Tudo bem, ninguém sabe, mas outra coisa que o INPE está fazendo e que o Estado pode usar é a questão dos tribunais de conta estadual, acompanhamento de obra pública. Nós já fechamos acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, com o Estado de Paraná, Goiás e Espírito Santo, nós estamos fechando acordo ainda. O INPE está dando treinamento para os tribunais de conta estadual. Eu claramente, não, você faz, eu te dou uma grana, você faz. Negativo, não é escopo do INPE ficar monitorando obra. Agora, fazer software para processamento de imagem é. Treinamento para capacitação é. Então eu chamei, me dá teus auditores aqui, a gente recebe uma turma de auditores, a gente faz o treinamento, você volta para lá e os seus auditores usam as imagens para monitorar a obra. Já existe, já é um fato. Então isso pode, melhora o IDH. Outra coisa eu já falei exaustivamente aqui, que é a questão dos desastres naturais, por chuva, o Chamon também foi claro no que ele falou. Os principais problemas do Brasil é água em excesso ou em falta. Em excesso mata na hora, e em falta mata devagar. Mas os dois matam. E depois mata a economia também. Também tem a parte social e a parte econômica. Não há dúvida sobre isso. Mata a produção agrícola, etc. Então tem como melhorar. Monitoramento de obra pública, né? Aí você agarra naquela questão do dinheiro bem aplicado. Um exemplo para vocês entenderem. O pessoal lá do Paraná não acreditou quando a gente falou assim, vou fazer um teste com você. Tá bom, vai lá, me testa. Ele me deu 3 latitude e longitude, falou, descubra essas obras e monitore elas para mim. A gente pegou a imagem do Amazônia e a gente foi depois para alta resolução. Aí a gente foi para o Cibers 4 e 4 anos, dando imagem de 4 metros. Uma era um aeroporto, uma pista lateral do aeroporto, aquelas de táxi, eles estavam ampliando lá no Paraná. Outra era um hospital, que eles estavam construindo, e outra era uma pavimentação. Aí eu falei para ti, tu está fazendo uma pavimentação, e mais, vou te contar uma história. Você assinou esse contrato aqui, porque tudo está público hoje, eu dou um Google, acho que o contrato do cara, peguei o contrato, você assinou nesse dia, 30 dias depois você pagou a primeira parcela, aí que ele começou a trabalhar. Olha aqui as imagens. Ele só trabalhou quando recebeu a primeira parcela, 30 dias depois. Aí começou a asfaltar. Eu mostrei a parte cinza virando preta na imagem. Era terra batida, virou. Aqui, eu quero... Isso daqui eu quero que entender. Vocês construíram uma coisa aqui nessa cabeceira da pista,
Depois vocês desmancharam, era uma coisa grande, o que vocês fizeram? Aí eles se olharam na sala. Isso aqui é quando o presidente foi lá inaugurar a obra. Isso aqui era o púlpito onde ele estava, a gente sabia até onde estava o presidente. Isso aí pode apagar, né? Entendeu? Então dá para fazer. Dá para fazer. A questão do hospital, obra vertical, monitora a sombra. Pega a imagem às 6 da manhã, você monitora a sombra. Você não consegue ver o que tem dentro. Em Goiás ele só tem 40 fiscais para todo o estado. Agora vem um detalhe. Ele só tem 5 carros. A maior parte das obras fiscalizadas são na capital. Mas quando vai no fiscal, ele sai um fiscal e um motorista. Por causa da legislação, que a gente falou na pergunta anterior, o fiscal não tem autorização para dirigir. Outra verdade, você tem que botar 2 pessoas para fazer um trabalho de um carro. E o cara vai na obra no azar. Agora não mais. Agora ele seleciona as obras antes de sair. Não precisa dirigir 4 horas, tá tudo certo, volta. Não, ele vai naquelas que estão mais certo, que dá errado. Tem alguma coisa errada ali, então tu vai naquela, vai certo. Não dá para fazer. Isso melhora. É o dinheiro que não está gasto, mal gasto, ele melhora o IDH das pessoas. Ele pode ser investido em educação, saneamento básico, pode ser investido em outras coisas. Perfeito. Brigadeiro, Obrigado. podemos fazer um encerramento, partir para o encerramento? Isso. Tem um horário. Talvez a gente possa fazer uma opção só para tirar a foto, né? Tá. E seguir no comentário dos 4 finais, porque tem o horário da saída, né? Definitivamente. Posso aguardar um pouquinho para sairmos juntos? Não, vamos juntos. Eu acho que deve deixar o Brigadeiro falar. Eu também tenho que mais vou para o Rio. Acho que mais uns 10 minutinhos no máximo, e sair do desespero. Eu não queria perder a hipótese de saber que a gente tirar a foto de todo mundo junto. Isso. Vamos tentar condensar, né? Vai fazer a foto onde? Acho que é melhor encerrar. Deixa para o final. Se você for tirar foto, aí dispersa. Dispersa. Aí tem que tirar foto sentado. Tá bom. Professor, por favor. Não, eu só vou encerrar, agradecer o convite aí e estamos juntos aí na qualquer iniciativa que venha, né? O IBT puder colaborar, de estar à disposição. Excelente. Aproveitar então para parabenizá-lo pela assunção. Obrigado. Também bem sintético. Eu acho que, dentro da pergunta, né, eu acho que já comentamos aqui, apoio à conscientização e educação da sociedade, algo que oriente efetivamente isso para acontecer. Dentro das respostas da pergunta, né? O IDH, acho que o Clécio colocou bem, é melhor uso do recurso público, eu diria mais, ele vem com o desenvolvimento econômico, né? Também na sequência, por conta do desenvolvimento de uma atividade de alto valor agregado. Dentro da estrutura de governança, de alto nível, e ela tem que ser eclética, ela tem que ter todo mundo com voz, não pode ser inchada dentro das discussões todas nós tivemos de governança, mas aqueles principais atores, eles têm que estar presentes, e os demais serão convidados, sob demanda, dependendo do assunto, ele é convidado, participa, mas o clássico é aquilo, economia, Quem atrapalha tem que ser convidado. A jurídica, tem alguns que tem que estar sempre a bordo, e os outros convidados sob demanda para não inchar a estrutura, mas uma estrutura presidida por um mais alto nível. Então, eu acho que assim, uma secretaria, pensando, uma secretaria de Estado, ela no mesmo nível das demais, talvez ela seja um comitê executivo, vamos chamar assim. Ela seja executora desse conselho governamental que daria as diretrizes, né, sugestões. E também, para a consciência, nós estamos trabalhando dentro da defesa, buscando cooperações com outros países, né? Então, nós estamos numa política agora lá, nós já estamos estreitando discussões com Chile, Peru, Colômbia, para compartilharmos inicialmente imagens, tudo, mas depois desenvolvemos um satélite conjunto. Ótimo. Né? Então, comprar um satélite conjunto, enfim, o modelo que for. Nós estamos trabalhando com ele já nessas discussões, nesse viés de nosso Instituto de Defesa, de laterais de defesa, para buscarmos essa integração maior sul-americana, principalmente. E nossa preocupação, por fim, é soberania e autonomia do que a gente faz. Né? Então, por vezes, essas coisas são identificadas, não, vamos fazer tudo. Isso talvez não seja possível. Nós temos que fazer o máximo possível e termos parceiros confiáveis que nos garantam efetivamente essa soberania, essa autonomia no que a gente quer fazer. Então, esse é o entendimento que nós temos também já. E agradeço o convite, a possibilidade de participar aqui. Estamos à disposição no COP e convido a todos para participar, não foram ainda. Tá? Por favor, todos aqueles que quiserem são convidados. Obrigado. Qual o melhor curso que você fez lá no ITA? Ao de logística,
Qual professor mesmo? Já tem algum Não é brincadeira. à toa que é brigadeiro, né? Não é à toa que é brigadeiro. Certo. Essa o senhor não ia pegar, não. Só agradecer a participação também, agradecer o convite e deixar duas perguntas. Né? Uma é tudo que tem a ver com cidades inteligentes, smart cities, seja segurança, seja ocupação do solo, Transporte. seja, né? E a outra é, se precisa de 30 satélites para fazer o Brasil Starlink, quantos precisa fazer o estado de São Paulo só? Um já estacionaram em cima. Em cima, Um já estacionado. a física não autoriza. Agora eles ficam orbitando. A gente faz comunicação, física não faz autoriza, autoriza faz para orbitando. E aí o impacto Só dois. Perfeito. Muito obrigado, professor Jefferson. Professor Carmona, para o Vai assinar aí a ata aí, assinar o cheque da FUNEP. Bota o cheque embaixo da ata. Não, também aqui apenas para agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que os conteúdos aqui discutidos mostram que essa mesa foi bastante exitosa, né? E é isso. Eu assim, creio que essa iniciativa realizada aqui na Fiesp, né, de buscar discutir os problemas da política espacial à luz do Estado de São Paulo, ou seja, a unidade federativa do país, mostra que, de fato, se o Estado de São Paulo conseguir se organizar para aproveitar as oportunidades que foram demonstradas aqui ao longo das discussões, realmente vai dar um passo muito grande, né? Então, em síntese, né, eu diria isso, que a mensagem que fica aqui é a importância do Estado de São Paulo buscar se organizar para aproveitar essa oportunidade. Obrigado. Muito bom. Eu queria aproveitar aqui no encerramento, né, já que foi muito bom, agradecer a presença de todos, e já aproveitar para fazer um convite, né, que nessa mesma linha, né, o Comitê de Coordenação, coordenador do setor aeroespacial, né, do CIND, que eu sou o coordenador, e tanto o sindicato, nós estamos apoiando o Congresso Latino-Americano de Satélites, em que a gente tem várias discussões, né, de regulação, também indústria, tendências, etc., que vai ser em outubro, né, no Rio de Janeiro, no Windsor Marapendi, né, então é o Congresso Latino-Americano de Satélites, que está se ampliando para pegar, antes era só telecomunicações, nos últimos 20 anos, agora está pegando defesa e todas as áreas do espaço, e esse tipo de discussão vai sendo, está sendo fomentado, né. Esse ano eu estou trabalhando como curador do evento, então a gente tem dado esse foco. Então, se o pessoal quiser, todos estão convidados a participar, né, são bem-vindos. E também o PIT, né, que esse evento é em outubro, e em novembro tem o evento do PIT, que é o Space PIT, né, que o Dr. Jefferson já colocou, que também vai ser um fórum bem interessante, que envolve a indústria, envolve governo, né, academia. Também são dois eventos importantes que a gente está apoiando pelo CIND também. Excelente. Muito obrigado. Voto. Nosso Manesco para fazer o encerramento e a Antes de fazer o encerramento, agradecer a presença de todos vocês. E eu queria só lembrar uma questão falada do presidente da AEB, que essa questão espacial, nós precisamos trabalhar para isso, ela tem que estar sempre no mais alto escalão, ligada ao governador e ao presidente da República diretamente. Porque senão a gente não consegue efetivamente fazer com que as coisas aconteçam. Então é isso, obrigado novamente, vamos à foto. Obrigado a todos. Foi um prazer. Estava bom.